Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Priscila, como vocês já sabem, sou mestranda do programa de pós-graduação em Ensino para Educação Básica do IF Goiânia, campus Urutaí. E dessa vez, para complementar a série de vídeos do canal História 10, vou estar trazendo para vocês o tema sexualidade na Grécia Antiga. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar sobre esse tema, às vezes em algum filme, às vezes na própria escola, mas vamos entender como que era essa sexualidade dos gregos antigos. Quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente está falando do período que vai de 1100 a.C. até mais ou menos ali 146 a.C. Nessa época, a sexualidade para esses povos gregos fazia parte, era uma parte importante da vida cotidiana deles, da cultura deles. Só que é importante a gente entender, quando a gente vai falar sobre eles, as atitudes em relação à sexualidade, que ela variava a partir ali de acordo com a cidade-estado que tinha, do período de tempo específico. Então, cidade-estado, lembra das polis gregas? Se vocês não lembram, deem uma pesquisada. Então, para eles ali, a sociedade era considerada uma parte normal, uma parte natural da vida. E eles ali, eles não eram rigidamente, categorizados com base na sua orientação sexual. Sobre orientação sexual, a gente já fez um vídeo aqui no canal. Então, para a gente compreender melhor como que era essa sexualidade dos povos gregos antigos, a gente precisa distinguir o que era a prática homossexual do homoerotismo. Então, o que era, O termo homossexual ele foi utilizado para se referir ali ao povo grego lá no ano de 1869, quando um autor belga, para estar argumentando contra umas leis que foram muito rigorosas contra a sodomia na Prússia, ele utilizou esse termo. Então, se vocês não sabem o que é sodomia, tarefinha de casa, pesquisem lá. Então, ele vai ser empregado esse termo de homossexual pela primeira vez em 1869, para esse povo grego, para se referir ao povo grego antigo, por esse autor belga, criticando leis ali. E aí, quando a gente fala sobre essa homossexualidade do homem grego, lembra do homem grego, os principais mitos que chegam até a gente foi a partir dos romanos antigos, que eles chamavam o relacionamento entre dois homens ali de amor à grega. Claro, esquecendo que eles também tinham uma vida sexual bastante ativa, da mesma forma que os gregos antigos, Mas isso fica para um outro vídeo. Enfim, a partir disso, toda a literatura, tô exagerando, Mas a literatura ocidental vai passar a utilizar esse conceito. E isso vai nos passar a ideia de que todo dia na Grécia Antiga era um dia, do pessoal tá lá nas suas orgias, E isso é uma forma equivocada de nós pensarmos. Tanto que um autor chamado Sir Kenneth Dover, num estudo que ele fez, ele foi falar que a homossexualidade grega supria, essas relações homoeróticas supriam as necessidades das relações pessoais que esses homens gregos não encontravam no casamento, por exemplo. Então, e aí, quando a gente está falando de casamento aqui, a gente está falando do casamento entre um homem e uma mulher. Então, eles buscavam esse relacionamento homoerótico ali, justamente porque, segundo esse autor, eles não encontravam intensidade ali, no relacionamento que eles tinham no casamento. Por quê? Aí a gente vem, falando da questão da mulher também na Grécia Antiga. Porque naquele momento ali, as mulheres eram encaradas como intelectual, como física e emocionalmente inferior. Então, para o homem, a mulher ela não servia para mais nada a não ser reprodução, a não ser ter filhos. Então, essa intensidade nos relacionamentos, ele não ia buscar. Ele ia buscar isso com outro homem, porque o homem era superior. Entenderam isso? Conseguiram, fazer essa conexão? E como eu comentei com vocês lá no iniciozinho, lembra que eu falei sobre as cidades-estados, que tinha diferença entre uma cidade-estado e outra, essa questão da sexualidade? Então, primeiro, vamos falar de Esparta. Lembra lá que eram os guerreiros, uma sociedade guerreira? Os casais de amantes homens, eles eram incentivados como parte do treinamento e da disciplina militar.
Então isso era normal dentro dos exércitos, porque eles diziam que isso ia dar coesão às tropas, ia ser importante para as tropas. Já lá em Atenas, lá no século V mais ou menos, tinha um bairro que era chamado Cerâmico. Tinha ruas estreitas, muradas altas, escuras, a vida ali era intensa, dia e noite, tinha comércio, né? Porque ali tinha as principais oficinas, né, do pessoal. E à noite tinha muita cantina, tinha muito bordel. E nesse bairro, né, no Cerâmico, a prática da prostituição era liberada, tanto a feminina quanto a masculina. E era praticada por jovens ali, né, que utilizavam ela tanto para sobreviver, mas também por jovens que tinham uma boa família, né, não precisava aí desse meio de sobrevivência, mas praticava essa prostituição como um vício. E a sociedade, a lei ateniense permitia essa prostituição masculina, só que quem se prostituía, né, os homens que se prostituíam, eles eram proibidos de ocupar cargos públicos. Porque o que eles falavam? Eles falavam que se um homem ele vendesse o corpo, então ele não ia hesitar em vender os interesses da cidade, né? Então ia por esse lado aí também. E as relações sexuais entre homens da mesma idade eram consideradas antinaturais. Então um homem da mesma idade, né, se relacionando com o outro não era natural para eles, porque isso significava que um dos homens adotava uma posição passiva, né, e isso ia atrair a masculinidade, né, que dele era ali natural. E a relação homossexual mais básica e aceita ali, né, pela sociedade ateniense nesse momento era o relacionamento amoroso de um homem mais velho, que era o Erastes, né, o amante, por um jovem que se denominava ali Eromenos, né, que era quem seria amado. E esse jovem, ele precisava ter entre 12 e menos de 18 anos de idade, então tinha que ser bem novinho. Esse tipo de relacionamento era chamado de paiderastia, que significava o amor a meninos, né? Ou como pode ser melhor compreendido, que eu falei para vocês, é a questão do homoerotismo, né? Que ele tinha ali a finalidade de passar uma transmissão de conhecimento do Erastes ao Eromenos. Então aqui a gente tem, né, que para nós pode parecer anormal, para os gregos era um paradigma, né? Era mais uma forma ali para educação masculina, que era a paideia, a educação, né? Que somente se realizava a partir dessa paiderastia. E aqui é importante a gente fazer um adendo, por quê? Pra gente olhar um pouco a sociedade ateniense. As mulheres lá, como eu já falei para vocês, elas eram destinadas a apenas uma função, a função de reprodução. Então, depois que ela gerasse o filho, ela não tinha esse papel, né, de passar, né, de transmitir qualquer conhecimento. O papel dela na sociedade já havia terminado. Por quê? Essa transmissão de conhecimento para o filho deveria ser feita pelo pai, né, mas só que ele estava mais preocupado com a política. Né? Então, assim, a criança ela ia ser educada, né? O menino ia ser educado pelo Estado e depois pelo Erastes, né? Que a gente comentou. E nessa relação, era só o Erastes que buscava a satisfação nessa prática, né? O Eromenos, ele nunca podia demonstrar qualquer tipo de prazer, né? Se mostrar ali, ele tinha sempre que se mostrar passivo, né? Ser obrigado, e não podia ser obrigado também a esse relacionamento. Então, quando a gente vai falar sobre essa questão, né, do relacionamento, a gente percebe da sexualidade na Grécia Antiga, a gente percebe que ela tinha um papel, quando a gente fala da educação, um papel pedagógico, porque era uma forma de ensinar, né, para eles ensinar as crianças. E aqui a gente percebe também, a gente pode concluir que a sociedade grega, ela era uma sociedade sexual, claro que dentro de certos limites, porque eles aceitavam a prostituição, mas proibiam os homens de ocupar cargos públicos, aceitavam o relacionamento entre um homem mais velho e um jovem, mas nunca quando era um homem da mesma idade, né, entre homens da mesma idade, né, não aceitava também homens que eram mais afeminados. Então a gente
pode concluir o quê? Que essa sexualidade grega estava sempre relacionada com a masculinidade. Por isso que eu falei muito para vocês passivo, né? Porque era uma questão da masculinidade grega. Em momento algum, o homem grego ele podia perder a qualidade do macho dominante, vamos dizer assim, né? Porque para ele não ser comparado à mulher, porque lembra que tinha a imagem de ser frágil, né? Também não podia ser comparado, por exemplo, aos escravos, né? Ou a outros jovens. Isso eram elementos o quê? De uma sociedade que era extremamente machista, certo? Então, eu termino por aqui, espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado. Mais informações estão nos links deixados na descrição. Até mais, pessoal!